Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Ajuda para as Reuniões. Tudo bem com vocês, queridos irmãos? Esperamos que sim, com as bênçãos de nosso amoroso Pai Jeová. Neste vídeo, estaremos disponibilizando a reunião Vida e Ministério Cristão completa dessa semana, 18 a 24 de dezembro. Vamos ver de maneira resumida as partes principais dessa reunião, que são aquelas por perguntas e respostas, onde podemos participar com nossos comentários. Então, iniciando, vamos analisar os joias espirituais que nessa semana se encontram no livro de Jó, capítulos 28 e 29. Também, na sessão Nossa Vida Cristã, teremos um discurso de 15 minutos com o tema Como posso contribuir para a nossa boa reputação? Nessa parte, teremos 4 perguntas para responder, sendo uma delas baseada num vídeo. Então, vamos ver que respostas práticas podemos comentar nessa parte também. Finalizando, no estudo bíblico de congregação, vamos continuar estudando o capítulo 3 do livro De Testemunho Cabal sobre o Reino de Deus. Dessa vez, parágrafos 12 a 18. Desejamos que cada um de vocês se sintam à vontade para fazer suas anotações e preparação junto com a sua família. E incentivamos aqueles que não forem inscritos, se inscrevam no nosso canal, deixem um gostei, um comentário, compartilhem nossos vídeos e torne-se membro do canal. Essa opção, além de ajudar o nosso canal a crescer, também na produção e elaboração desse vídeo, faz também com que esse vídeo que te ajudou ajude outros irmãos também que acompanham o canal. Vamos iniciar a nossa reunião Vida e Ministério Cristão. Então, antes da primeira pergunta da nossa apostila, temos aqui o texto base de Jó, capítulo 29, versículo 24. Vamos ver o que diz. Quando eu sorria para eles, mal podiam acreditar. A luz do meu rosto os tranquilizava. A pergunta: o que podemos aprender do exemplo de Jó? Resposta: nos ensina que realmente um sorriso faz toda a diferença em várias situações. Quando alguém sorri, isso deixa outras pessoas à vontade e passa um sentimento de alívio. Já a ausência de um sorriso é o contrário, pois faz outras pessoas se sentirem nervosas ou até rejeitadas. E foi isso o que Jó fez. Ele sorriu e a sua face naquele momento pode ter sido um reflexo de sua felicidade ou alegria. Agora, com base na leitura completa de Jó, capítulos 28 e 29, na leitura da semana, que joia espiritual você encontrou sobre Jeová, sobre a pregação ou sobre outro assunto? E uma primeira joia podemos encontrar já no versículo 1 do capítulo 28, que diz assim: há um lugar de onde se extrai prata e um lugar de onde se extrai o ouro, que refinam. Lição: podemos comparar esse versículo com a congregação hoje, porque assim como existe um lugar para refinar o ouro, nós também temos um lugar para ser refinado, e esse lugar é o nosso local de adoração. É lá que Jeová nos refina e nos purifica para fazermos a sua vontade. Agora, a próxima joia espiritual podemos encontrar no versículo 12, ainda no capítulo 28. Diz assim: mas a sabedoria, onde pode ser achada? De onde está a fonte do entendimento? Jó, capítulo 28, versículo 12, lição. Esse texto nos mostra que muitos buscam a sabedoria, mas nem todos a alcançam. Isso nos ensina a dar valor a esse privilégio que nós temos, pois temos hoje a palavra de Deus, a Bíblia, e a ajuda de nosso Pai amoroso Jeová, para alcançarmos sabedoria e tomarmos boas decisões. Agora, na continuação, ainda no capítulo 28, só que no versículo 13, temos outra joia espiritual. Diz assim: nenhum homem reconhece seu valor, e ela não pode ser encontrada na terra dos viventes. Então, no que se refere nesse versículo sobre a sabedoria que vem de Jeová, esse versículo nos mostra uma grande verdade, pois realmente muitas pessoas hoje não reconhecem o valor da sabedoria de Deus, e por isso, ao confiar em outros ou até em si mesmos, acabam tomando más decisões da vida e sofrem tristes consequências. Esse é o mundo que vivemos, infelizmente.
Mas em contrapartida, os servos de Jeová valorizam a sabedoria prática que vem de Jeová, e isso serve como proteção para eles. Muito bem. Agora, Jó, capítulo 28, versículo 23 diz assim: Deus conhece o caminho para encontrá-la, somente Ele sabe onde ela mora. Jó 28, 23, lição. Vimos aqui que somente Jeová pode nos dar um caminho significativo. Por isso é importante trilharmos esse caminho dele, pois só assim teremos a proteção e as bênçãos de Jeová. Agora, a próxima joia podemos encontrar no versículo 28 do capítulo 28. Disse então ao homem: Veja, o temor de Jeová, isso é sabedoria, e desviar-se do mal é entendimento. Jó, capítulo 28, versículo 28, a lição. Observamos aqui que o patriarca Jó reconheceu o valor de temer a Deus. Ele disse que o temor a Deus é sabedoria. Isso nos ensina a importância de também hoje confiarmos plenamente em nosso Deus Jeová. Pois se aplicarmos seus padrões justos, poderemos, assim como Jó, receber sua bênção. Continuando, agora passando para o capítulo 29, veja o que diz o versículo 21. Podemos encontrar outra joia espiritual nesse versículo. Todos me escutavam com atenção, esperando em silêncio o meu conselho. Jó, capítulo 29, versículo 21, a lição. Este texto nos ensina que quando damos conselhos a alguém, devemos fazê-lo com a motivação correta. Além disso, para ter certeza de que o conselho é realmente necessário e se somos a pessoa certa para dá-lo, precisamos fazer perguntas amorosas e ouvir atentamente os nossos irmãos para saber quais são as suas circunstâncias e também nos esforçar para nos colocarmos no lugar deles e tratarmos eles com carinho. Se fizermos isso, estaremos mostrando que somos realmente bons amigos. Então, o tema desse discurso é: como posso contribuir para a nossa boa reputação? Vamos ler a fonte de matéria. As pessoas observam a conduta das testemunhas de Jeová. Pergunte-se: será que minhas palavras e ações glorificam a Jeová? Com certeza não queremos fazer nada que manche a boa reputação que as testemunhas de Jeová conquistaram ao longo dos anos. Agora, escreva como um cristão deveria reagir nas seguintes situações. Escreva também um princípio bíblico que poderia ajudá-lo. Então, a primeira situação. Um descrente insulta você com raiva. Então, veja o que eu coloquei, irmãos. Como cristãos, devemos evitar discutir ou revidar, mas, acima de tudo, manter a paz e responder de maneira respeitosa, branda e calma. Caso a pessoa não se acalme, devemos nos retirar. Um princípio que nos ajuda nesse sentido é o de Provérbios, capítulo 15, versículo 1. Agora, a próxima situação de como um cristão deveria reagir, que princípio pode ajudá-lo, é se sua roupa, carro ou casa estão precisando de uma limpeza. Se caso isso acontecer, devemos o mais rápido possível fazer uma limpeza, afinal, Jeová é um Deus limpo. Então, o modo como nos vestimos ou a condição de nosso carro e casa refletem nele. E um texto que nos ajuda nesse sentido é de 1 Pedro capítulo 1, versículo 16, onde Jeová nos instrui a ser santos, assim como ele. E isso envolve ser limpos em todos os sentidos. Muito bem, agora uma terceira situação de como um cristão pode reagir, e um princípio que pode ajudá-lo, é se uma lei da sua região parece injusta ou difícil de obedecer. Nós estudamos esse fim de semana no estudo de A Sentinela, o artigo 42, falando um pouco sobre isso. Veja a resposta, irmãos. Mesmo que seja difícil ou injusto, um cristão ainda assim deve obedecer. Devemos nos lembrar que Jeová está permitindo que os governos existam para manter as coisas em certa ordem, e ele espera que nós obedeçamos a eles. Um texto que nos ajuda sobre isso é o de Romanos, capítulo 13, versículo 1, onde Jeová nos instrui a dar a todos o que lhes é devido, ou seja, isso inclui os impostos, respeito e obediência às autoridades. Continuando, irmãos, agora temos um vídeo para assistir com o tema Pessoas que amam e respeitam a verdade. É importante que os irmãos assistam esse vídeo para entenderem a pergunta. Então, após assistirem, vejam a pergunta.
O que você acha mais interessante no esforço que a organização faz para produzir conteúdos exatos? É uma pergunta pessoal, irmãos. Mas com base no vídeo, veja o que eu coloquei. Eu achei interessante que até em detalhes, coisas bem pequenas, nossos queridos irmãos se preocupam com a exatidão. Isso com certeza dá honra a Jeová, o Deus da verdade. Afinal, as pessoas acabam tendo mais credibilidade nas publicações tanto eletrônicas como impressas da organização. E isso ajuda elas a tomar boas decisões, sem medo de ler uma matéria e aquilo ser algo desatualizado, mal pesquisado, ultrapassado. Enfim. Relembrando, o capítulo 3 tem o seguinte tema: Cheios de Espírito Santo. E nós entramos no novo subtítulo: Pedro se pôs de pé, com base em Atos capítulo 2, versículos 14 a 37. O parágrafo 12 temos duas perguntas. A pergunta A: como a profecia de Joel já apontava para o acontecimento milagroso que ocorreu no Pentecoste de 33 era comum? Resposta: vimos aqui que a profecia de Joel dizia que iria ser derramado Espírito sobre todo tipo de pessoas. Então, por isso, Pedro explicou que o dom milagroso de falar em línguas tinha sido dado por Deus em cumprimento dessa profecia. Parágrafo 12, agora a pergunta B. Por que se esperava um cumprimento da profecia de Joel no primeiro século? Porque antes de subir ao céu, Jesus disse a seus discípulos: Eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro ajudador, o qual Jesus identificou como o Espírito. Agora, continuando, os parágrafos 13 e 14, uma só pergunta: como Pedro se esforçou para tocar o coração de seus ouvintes e como podemos imitá-lo? Resposta: Pedro se dirigiu a seus companheiros judeus de modo respeitoso, com o objetivo de levá-los ao arrependimento e não condená-los. Dessa forma, a multidão não se ofendeu, mas ficaram com o coração aflito. E nós podemos imitar a Pedro por também tentar tocar o coração das pessoas em nosso território. Por exemplo, na pregação, não precisamos corrigir todo o conceito antibíblico que o morador talvez tenha. Em vez disso, seria melhor nos concentrarmos naquilo que temos em comum com ele. Se fizermos isso, poderemos raciocinar com o tato, usando a palavra de Deus. Agora o próximo subtítulo diz assim: Cada um de vocês seja batizado, com base em Atos capítulo 2, versículos 38 e 47. Parágrafo 15, temos duas perguntas. A pergunta A: o que Pedro disse a judeus e prosélitos e qual foi o resultado? No emocionante dia do Pentecoste de 33 era comum, Pedro disse a judeus e prosélitos receptivos: Arrependam-se e cada um de vocês seja batizado. Em resultado disso, cerca de 3.000 pessoas foram batizadas, provavelmente em reservatórios em Jerusalém ou perto dali. Parágrafo 15, a pergunta B. Por que milhares que ouviram as boas novas do Pentecoste de 33 era comum puderam se qualificar para o batismo naquele mesmo dia? Porque eles eram aplicados estudantes da palavra de Deus e faziam parte de uma nação que antes era dedicada a Jeová. Além disso, eles já estavam demonstrando seu zelo, em alguns casos, viajando grandes distâncias para estarem presentes a esta festividade anual. Então, depois de aceitar as verdades vitais a respeito do papel de Jesus Cristo no cumprimento do propósito de Deus, eles estavam prontos para continuar servindo a Deus, mas agora como seguidores batizados de Cristo. Muito bem. Próximo parágrafo, 16. A pergunta: como os cristãos do primeiro século demonstraram um espírito de abnegação? Resposta: conforme lemos aqui no texto de Atos, todos que se tornaram crentes estavam juntos e compartilhavam todas as coisas uns com os outros. Vendiam seus bens e propriedades e repartiam entre todos o valor recebido, de acordo com a necessidade de cada um. Parágrafo 17. Que passos são necessários para alguém se qualificar para o batismo? A pessoa precisa obter conhecimento da palavra de Deus. Ela tem de exercer fé e demonstrar sincero arrependimento de seu anterior modo de vida. Daí, precisa se converter,
ou dar meia volta e passar a agir em harmonia com a vontade de Deus. Depois de dar esses passos, a pessoa se dedica a Deus em oração e então é batizada. Agora o parágrafo 18. Que privilégio está disponível para os discípulos batizados de Cristo? Resposta: o privilégio de, assim como os discípulos do primeiro século, que ficaram cheios de Espírito Santo, também receber hoje poder de Jeová para dar testemunho cabal e fazer a vontade dele. Queridos irmãos, então essa foi a nossa reunião Vida e Ministério Cristão completo dessa semana, 18 a 24 de dezembro. Muito obrigado pela atenção de vocês, pelo carinho. Esperamos de coração que possa ser de ajuda na sua preparação e que você consiga comentar nessas principais partes da reunião. Conforme incentivamos, se inscreva no nosso canal, deixe um gostei, um comentário, compartilhe nossos vídeos e torne-se membro do canal. Que Jeová abençoe a semana de vocês e até os próximos vídeos.